O chamado de Isaías ilustra qual deve ser a atitude daqueles que são perdoados. Vamos ver a experiência de Isaías, do chamado de Deus a Isaías. Isaías 6, versos 7 e 8. Lá diz, o processo é o seguinte: a tua culpa foi tirada, seus pecados foram perdoados. E agora, quem será o meu mensageiro? Quem irá por nós? E a resposta de Isaías: eu irei, Senhor, envia-me a mim. Após ser perdoado, após ter os seus pecados perdoados, redimidos, o servo de Deus fica pronto para trabalhar para o Senhor. Essa também deve ser a nossa reação. Arrependimento e conversão, perdão e missão. Veja, primeiro arrependimento e conversão. Em seguida, o perdão. E tendo o perdão, agora partir para a missão. A promessa de Davi, no Salmo 51, que já estudamos um pouco nesta semana, a promessa de Davi diz o que fazer após o perdão. Bem, o Salmo 51, Davi foi confrontado pelo profeta Natã por conta do seu pecado. Natã demonstrou o pecado de Davi. E Davi estava, então, agora absolutamente arrependido. Seu pecado era o pecado de adultério e de assassinato. Veja a partir do verso 7 do Salmo 51. Purifica-me com um isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Todos nós, irmãos, temos a necessidade do perdão divino. Davi, naquela ocasião, tinha a necessidade de um perdão de um pecado muito grave. Mas não precisa ser um pecado muito grave. Nós sempre estamos em pecado. Nós vivemos no pecado, nós estamos sujos do pecado. O pecado do orgulho, o pecado da inveja, o pecado, às vezes, de maus pensamentos, o pecado de não tratar bem o próximo. Veja, irmãos, nós temos pecados, é só pararmos para pensar. Quanta coisa fazemos que não está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o plano de Deus. Mas agora ele diz assim: purifica-me. E se o Senhor purificar, se o Senhor perdoar, nós vamos ficar limpo como a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi se sentia esmagado pelo seu pecado. Esmagado pelo seu pecado. Diante de Deus, ele sentia como se tivesse os ossos esmagados. E agora, então, ele sabia que o Senhor podia restaurá-lo. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí veja, irmãos, como segue. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse é um verso muito conhecido. Cria em mim um coração puro. Faça de mim uma nova criatura. Perdoa, salva. Por favor, faça isso. Cria um coração novo. Nós precisamos ser novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas já passaram, diz o verso bíblico. Quando agora a pessoa é uma nova criatura, ela está apta para estar na presença divina. Mas como é isso, estar apto na presença divina após o perdão? Na verdade, irmãos, o Senhor nos criou para estar na sua presença. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos nos relacionarmos com Ele. E agora, então, quando Ele cria em nós um espírito inabalável, Ele renova a nossa possibilidade de estar na sua presença. Ele coloca-nos na posição original, na posição do projeto original. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Veja, é essa a alegria, sustenta-me, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E agora, então, que ele está nessa condição de restauração, de remissão, o que ele vai fazer? Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Como é que é, então, irmãos? Após conhecer Jesus, após ter os seus pecados perdoados,
nasce o desejo de ensinar a outros a verdade do Evangelho. Nasce o desejo de apresentar aos outros o Senhor Jesus Cristo. Veja aqui um texto da nossa lição, que é o texto do livro Caminho a Cristo, na página 50. Então, logo uma pessoa aceita a Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Se tivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria do seu Espírito produz, que o seu Espírito produz, será impossível nos contermos. Se já provamos e vimos que o Senhor é bom, teremos alguma coisa a dizer. Como Filipe, ao encontrarmos o Salvador, convidaremos outros para a sua presença. Felipe chamou outro, falou: venha ver o Salvador, venha conhecer o Salvador. Mas agora o verso 15 culmina o Salmo 51. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. A alegria de ser perdoado. A alegria de ser perdoado, abrir os lábios para louvar ao Senhor, para pregar o Evangelho eterno. Ainda mais um texto da nossa lição para concluirmos. As três mensagens angélicas estão fundamentadas no Evangelho eterno. O fundamento do Evangelho, a salvação em Jesus, é proclamado na adoração ao Criador, na queda de Babilônia ou na advertência contra a adoração à besta e à sua imagem. E isso porque as mensagens dos três anjos significam, acima de tudo, a esperança e a promessa que temos em Jesus e no que ele fez por nós. Fora do Evangelho eterno, não existe realmente nada a dizer de valor ao mundo. Evangelho eterno, salvação no Senhor Jesus Cristo. Isso que nós devemos manifestar, isso que nós devemos pregar. Mas por que devemos pregar isso? Porque aceitamos o Senhor Jesus Cristo e fomos perdoados. Isso deve motivar, como motivou Isaías, deve motivar a nossa pregação, deve motivar o nosso trabalho missionário. Lembram-se, na igreja falava-se, tinha esse termo, trabalho missionário. Hoje é ação missionária. Mas, de qualquer maneira, irmãos, é missão. Qual a missão? Proclamar o Evangelho eterno. Dizer que o Senhor Jesus está próximo e que seu juízo também está próximo. Mas isso é uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Que essa seja a experiência de cada um de nós.